Olá, tudo bem? Fazendo uma reflexão sobre resistência e transferência em psicanálise e fazendo parte desse tema importante dentre os conceitos da clínica psicanalística. Dos mais falados são resistência e transferência. Em linhas gerais, vamos a uma definição do que são resistência e transferência em psicanálise segundo Freud. Bom, vamos então a uma breve definição sobre resistência e transferência. O que é resistência? É a barreira que o paciente impõe ao analista e a si mesmo como mecanismo de defesa. Afinal, é mais fácil o ego continuar sendo quem ele é ou acha que é. Então, é muito mais fácil. Nesse caso, isso é a resistência. E o que seria então a transferência? É o vínculo de confiança entre o paciente e o analista. Para Freud, seria uma espécie de amor, como de um filho, o paciente, para uma mãe, ou pai, o analista. Aumenta-se a confiança, quebram-se parte das defesas e o inconsciente torna-se mais acessível. Então há uma transferência. O papel da resistência e da transferência em psicanálise. Qual é esse papel então? Nesse contexto, em carta encaminhada a George Grondeck em 1917, Freud afirma que todo terapeuta que leve em conta o conceito de resistência e transferência no tratamento pode dizer que está de fato fazendo psicanálise. Para o médico vienense, portanto, a essência de seu conteúdo, aquilo que gostaria ou que garantiria sua singularidade seria a consideração da resistência e transferência no processo terapêutico. Precisa ter esses dois fatores nesse processo de terapia. Primeiro conceito de resistência seria o que os psicanalistas chamam de resistência, diz respeito àquilo que faz com que a psicanálise se diferencie de um procedimento meramente educativo. Com efeito, a educação tradicional pressupõe que a realização de uma tarefa por qualquer indivíduo depende da capacidade dele para tal. O outro conceito, o conceito de transferência, é quando o paciente sente-se acolhido pelo psicanalista e tem com este uma relação de confiança. A partir disso, há uma aproximação próxima ao conceito de amor dos pais. O paciente baixa sua guarda e permite-se atrair, se abrir mais suas questões. Assim, a transferência é positiva ao tratamento na visão de Freud. Havendo essa transferência, esse vínculo estabelecido
entre paciente e o terapeuta, há uma melhor forma de conhecer o indivíduo. 2 diagnósticos conforme a educação. Embora essa ideia pareça estupidamente lógica, a clínica psicanalista mostra que não é bem assim. Afinal, o que mais se encontra nos divãs são pessoas que possuem a plena capacidade de fazerem aquilo que lhes prejudica e mesmo lhes fazendo mal não conseguem deixar de fazer. Isso nós vemos muito frequente na dependência química, no alcoolismo, nas drogas ou em outros comportamentos compulsivos e obsessivos. O indivíduo sabe que está lhe fazendo mal, que está prejudicando o seu relacionamento, o seu vínculo interpessoal, mas ele não consegue deixar de fazer. Há um impulso, uma compulsão a continuar praticando aqueles atos, mesmo ele sabendo que logo à frente ele vai se arrepender. A educação diante de alguém nessa situação teria apenas 2 opções de diagnóstico. Ou a pessoa não possui de fato capacidade para deixar de fazer o que lhe prejudica, ainda que diga que possua, ou na verdade não quer deixar de fazê-lo. Gosta inconscientemente de fazer aquilo que está fazendo, por mais que ele diga que não gosta. Então, são 2 pontos que precisam ser bem analisados. A descoberta de uma terceira possibilidade. Freud descobriu uma terceira possibilidade de explicação que resultou no conceito de resistência. Ele observou que o sujeito poderia ter a capacidade e a vontade consciente de deixar de renunciar ao seu sintoma e ainda assim não conseguir abandoná-lo em função de determinados fatores inconscientes. São justamente esses fatores que Freud denominou de resistência. Isto é, nesse caso, o id é que está no comando. Então, mesmo que o consciente tenha o desejo de abandonar ou de deixar essa situação viciante, prejudicial, o id continua produzindo essa resistência. Talvez por inconscientemente o sujeito não querer admitir que é fraco e que não consegue sozinho. Considerar a resistência nos permite entender por que um indivíduo frequentemente diz: eu gostaria de mudar, mas não consigo. Se ele não consegue, não é porque não queira, mas porque a mudança traria consigo uma série de consequências imaginárias e reais que este indivíduo ainda não é capaz de suportar. Então, acaba tendo essa reação de medo do que essa mudança pode lhe proporcionar. O sujeito continua, mesmo querendo abandonar esses comportamentos negativos ou vícios, ele tem medo dessas consequências. Sobre a incapacidade de dizer não às pessoas, nós encontramos, principalmente hoje, as pessoas muito facilmente influenciáveis, elas não conseguem dizer não. Isso tem prejudicado muito os jovens, principalmente, com medo de não ser aceito ao grupo,
não conseguem dizer não a algumas situações. Um exemplo banal nos ajuda a esclarecer essa ideia. Tomemos um paciente que afirme não ser capaz de dizer não. As demandas de pessoas à sua volta, nos momentos em que conscientemente gostaria de fazê-lo. Trata-se de uma dificuldade experimentada por muitas pessoas. O paciente afirma que deseja ser capaz de dizer não, mas infelizmente não consegue. Observem. Ele quer, tem boca e sabe falar, mas por alguma razão não consegue dizer não. Então vejam bem, que situação conflitante. Ele quer dizer não, tem boca, sabe falar, mas por alguma razão ele não consegue. Ao analisar alguns casos de pessoas conhecidas, pude notar que o indivíduo teme imaginariamente ao dizer não para alguém. Ele pensa que a pessoa passará a não mais amá-lo ou a não lhe dar a atenção que costumava dar. Nós vemos muitas vezes que, infelizmente, muitas pessoas são viciadas, acabam sendo viciadas em algumas substâncias quando entram em vínculos ou formam amizade com sujeitos que aliciam viciantes, pessoas que são facilmente viciantes. Eles entram em contato, fazem amizade, oferecem a substância, e o indivíduo, com medo de dizer não, ou inseguro, com medo de perder essa sociabilização, ele acaba entrando nesse mundo, tanto de álcool, de drogas, de outros comportamentos, e aí não consegue mais sair, porque ele não conseguiu dizer não na primeira etapa. A transferência é uma forma de retomar o amor dos pais. É muito bem dito em algumas análises de que indivíduos que usam a maconha, a cannabis, é falta de colo de mãe o uso dessa substância. Então, a transferência, muitas vezes, é uma forma de retomar o amor dos pais. Acaba então esse indivíduo encontrando no terapeuta um pai ou uma mãe no qual ele não teve, um amigo que ele gostaria que o pai fosse ou que a mãe fosse. Ele acaba transferindo essa confiança em colocar a sua vida, em pôr para fora todas as trevas e todos os seus conflitos interiores para esse sujeito, que talvez ele acaba criando esse vínculo e acaba se tornando mais fácil o trabalho. Essa consequência é certamente possível, mas que em outras pessoas não produziria mais do que um leve mal-estar. Mas para esse sujeito que não consegue dizer não, poderia implicar num processo de separação. Então, quando ele procura e não consegue, ele fica nesse nível, num processo de separação. Para esse sujeito, o amor e o olhar do outro pode ser tão necessários que sem eles o sujeito teme não mais existir, ou a viver num estado de angústia nefasta. Podemos também associar que esse temor está próximo às experiências que o indivíduo vivenciou quando era bebê. Assim, o ambiente pode não tê-lo acolhido suficientemente bem, de modo que ele não foi capaz de se sentir existindo independente do olhar do outro. É necessário estar seguro, sentir seguro para enfrentar. Nesse sentido, se Freud diz que levar em conta a existência de uma das marcas do tratamento psicanalítico, isso significa que o psicanalista não é adepto do famoso dito psicoterapêutico. Esse dito terapêutico afirma: eu posso te ajudar,
mas você tem que querer. Então esse é um dito que é muito usado e que deve ser mudado. Eu entendo que para a psicanalista esse suposto querer que faria o paciente abandonar o sintoma não é fruto de sua força de vontade, mas sim resultado da relação do sujeito com o ambiente. A resistência do indivíduo sinaliza a função defensiva do sintoma. Se o indivíduo está indo ao consultório ou está indo ao terapeuta, de alguma forma esse indivíduo quer se abrir, quer se colocar em tratamento. Por mais que hajam resistência a uma abertura, sem a doença, o sujeito fica indefeso e entregue à angústia. Por essa razão, ele resistirá até o momento em que a angústia não for mais o inimigo no qual é preciso se defender, ou até o ponto em que se sentirá suficientemente seguro para enfrentá-la, sem utilizar o sintoma como defesa. É necessário levar em consideração um segundo conceito de Freud. Para que isso ocorra, é preciso que o clínico possa levar em conta o segundo conceito que Freud aponta como sendo parte da essência do método psicanalítico, a transferência. Transferência no processo analítico considera como o eixo do tratamento, significa entender que o sujeito não vem ao psicanalista para falar sobre sua doença, mas para manifestar essa doença. É essa realidade espantosa que Freud observou desde seus primeiros tratamentos de pacientes histéricos. Chama-se transferência porque, de fato, o paciente transfere sua doença para o centro terapêutico. Tal fator faz com que o problema possa ser abordado ao vivo e a cores, para que a transformação do paciente possa acontecer de maneira direta e imediata. Voltando ao exemplo do indivíduo que não consegue dizer não, as pessoas que compõem o seu círculo de relacionamento, ocorrerá que, à medida em que o analista passa a ser uma dessas pessoas, ele também não conseguirá dizer não ao terapeuta, quebrando barreiras com a ajuda do analista. Primeira pessoa a quem ele poderá dizer não, sem medo de deixar de existir, será o analista. O mesmo, diferentemente no ambiente inicial no qual o sujeito se constitui, será capaz de suportar esse não. Desse modo, continua se mantendo o acolhimento intacto. Então, ele precisa ouvir não, porque geralmente esse sujeito que não sabe dizer não, também não gosta de receber o não como resposta. Ele está acostumado, viciado a ouvir sim todas as vezes. Ele acaba usando de meios e de métodos para com que aqueles que o rodeiam acabam sendo influenciados a sempre dizer sim para ele. Quando ele ouvir um não, então ele se frustra e desenvolve então esses comportamentos negativos. Concluindo, transferência, portanto, não significa que o analista é uma tela em branco, onde o paciente irá projetar todas as suas fantasias. Trata-se de um laboratório da vida, onde misturas podem ser feitas, substâncias podem ser decompostas sem medo. As considerações da resistência e transferência são, portanto, uma das marcas da psicanálise. Isso porque o método psicanalítico sustenta que a relação entre analista e paciente é o espaço onde a doença se manifesta. É ali nessa relação que a doença realmente se manifesta. É também o lugar onde ela será compreendida e tratada. Assim como o processo de resistência é muito comum nos tratamentos psicanalísticos, e, portanto, se torna
a ser entendido, um passo a ser entendido pelo terapeuta e paciente. Então, terminamos por aqui esse breve comentário sobre resistência e transferência. Espero que eu tenha contribuído para você que esteja pesquisando psicanálise, e até a próxima. Espero estar futuramente colocando mais materiais. Espero que você curta e que você dê um like aí, se você gostou. E em breve estarei postando mais alguns temas sobre psicanálise. É um tema que eu gosto muito e estou me aprofundando. Muito obrigado, até a próxima.